Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, Mateus 7, a partir do verso 7, nós vamos ler do verso 7 ao verso 12, Mateus 7, do 7 a 12. Vou ler o texto, os irmãos acompanham a leitura com atenção. A palavra de Deus diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua majestade santa e bendita, pecadores necessitados nesse momento. Que o Senhor, por bondade, ó Pai, fale aos nossos corações, oramos, pedimos mais uma vez. O Senhor conhece, ó Pai, cada necessidade, cada coração que está aqui diante do Senhor. O Senhor conhece os dias em que vivemos, dias de dureza de coração, de incredulidade, dias maus, ó Deus, de indiferença para com as coisas do alto. E nós carecemos, ó Pai, do Teu Espírito, carecemos que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra, dá-nos direção, ó Deus, alimenta, ó Deus, nossas almas também com a Tua verdade, tira todo erro, todo engano. Vem o Teu reino, ó Deus, sobre nós, e abençoa, Pai, dá-nos do Teu Espírito, os que ouvem, também aquele que prega, e que toda glória seja ao Senhor, ó Deus, nesta noite. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem do Sermão do Monte, de uma sessão. Já temos considerado este sermão, onde temos aí uma passagem que fala sobre a oração, e também nós temos aí promessas do Senhor. E há muitas pessoas que abrem as Escrituras em busca apenas das promessas, e muitas pessoas se relacionam com Deus apenas para ter uma segurança, um cinto de segurança no momento de dificuldade, e então observam que o Senhor orienta a pedir, orienta a buscar, a bater, e dizendo que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. E muitas pessoas então vão para esse texto, e muitas vezes fora de contexto, tiram princípios que não são bíblicos para a oração, para esse meio de graça que o Senhor nos dá como filhos para os seus discípulos, para os seus servos, para aqueles que por meio de Cristo têm acesso a Deus. Nós temos visto, irmãos, que esse Sermão do Monte, ele é direcionado especialmente para os discípulos. E nós observamos no sermão anterior, no começo do capítulo 7, o Senhor falando sobre o não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis.
E o que tem a ver agora o Senhor falar sobre a oração? E é por isso, irmãos, que é importante caminharmos na exposição bíblica de modo sequenciado, como os reformadores fizeram. Porque é muito fácil tirar textos do contexto. É muito fácil querermos usar essas promessas de modo que não era a intenção que o Senhor nos deu cada uma destas palavras. Então é muito importante analisarmos dentro do contexto, entendermos o que de fato o Senhor Jesus tem para nós a partir desta passagem, porque muita gente está desanimada, porque ela vai dizer: eu fui à Bíblia, pastor, eu li, e eu me apeguei àquela promessa, onde o Senhor Jesus diz: o que pede recebe. Eu orei, e não tive resposta, e busquei, e pedi, e bati, e as pessoas então ficam decepcionadas com Deus e com a fé, até mesmo correm risco de abandonar a fé por falsos ensinos, por ensinos enganosos e não bíblicos, que iludem as pessoas, mas que não têm base bíblica alguma. Pessoas que acham que as promessas de Deus estão falhando, mas que não estão entendendo nada do que o Senhor Jesus diz na sua palavra. Então muita gente acha que essa passagem é uma garantia que Deus vai lhes dar tudo o que for do seu desejo. Isso seria uma tragédia, irmãos. Imagine que houvesse uma promessa na Bíblia que agora Deus vai lhe dar tudo que você quiser, satisfazer todos os desejos do seu coração. Seria terrível, porque Deus é um Pai amoroso, Ele vai nos dar aquilo que for bom para o nosso aproveitamento, aquilo que for útil para o bem dos seus filhos. Então, volto a dizer, há um grande problema quando ignoramos que a Bíblia é um livro que deve ser lida dentro do seu contexto, para não cairmos em contradições. Precisamos observar isso. Mas então, irmãos, qual é o contexto? Por que é que o Senhor está falando sobre oração? E na verdade, à medida que nós temos caminhado no Sermão do Monte, o Senhor já falou sobre oração. Nós temos a oração do Pai Nosso. Nós vimos o Senhor falando sobre a ansiedade e que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, mas por que o Senhor volta a falar sobre a oração? Irmãos, será que diante das Escrituras, diante desse texto, diante de todo esse sermão, daquilo que temos ouvido da palavra de Deus, será que não estamos diante do Senhor profundamente cientes da nossa necessidade? Então nós observamos o não julgueis e vimos ali aquela medida que devemos nos acautelar para não fazermos julgamentos precipitados. E diante disso, quem é suficiente para estas coisas? Depois dessa sessão mesma que estamos lendo a regra de ouro no verso 12, o Senhor diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E quem consegue, por si mesmo, obedecer à palavra de Deus? Será que não ficamos conscientes? A palavra de Deus, irmãos, nos mata, porque não conseguimos por nós mesmos ser aqueles conformes as bem-aventuranças, aqueles discípulos, como o Senhor nos diz, humildes de espírito, quebrantados, que choram, mansos, e etc. Sal da terra, luz do mundo. Não conseguimos obedecer à lei, como vimos uma breve exposição de alguns mandamentos
da lei de Deus, pelo próprio Senhor Jesus nesse sermão. Então, diante deste sermão, nós somos confrontados com a nossa necessidade. Sinclair Ferguson, ele diz: ninguém conseguirá chegar neste ponto do sermão e não ficar profundamente ciente desta necessidade. Somos pedintes diante de Deus. Se não vemos o nosso estado natural, somos cegos, míopes, insensatos. Não temos nada em nós mesmos para oferecer ao Senhor. Então, irmãos, nunca é demais enfatizar a oração. O Senhor nos exorta à oração. Sempre temos algo a aperfeiçoar. Então o Senhor nos ensina sempre sobre a orar. A nossa passagem diz respeito à oração. Nos mostra a nossa necessidade de nos humilharmos para pedir ao Senhor a sua graça. Mas, irmãos, antes de entendermos mais detalhadamente o que esse texto significa, é interessante também observarmos o que ele não significa. O que esse texto não significa. E segundo a Escritura, esse texto, que é um texto que nos coloca boas expectativas, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas esse texto, irmãos, não tem nada a ver com confissão positiva, com pensamento positivo, com pessoas que acham um movimento que está voltando aí com toda a força, mas que não é novo e que sempre esteve aí, mas vez ou outra aumenta o número de proponentes dessas ideias. Há um movimento de confissão positiva, de pensamento positivo. Pessoas que acreditam poder alterar o funcionamento do universo por meio do pensamento positivo. Esse tipo de pensamento não é bíblico e tem influência da nova era e de pensamentos mágicos, de magia. Você acreditar que pode alterar o mundo com o poder da mente é o que os adeptos das artes mágicas dizem que podem fazer. R.C. Sproul diz que esse tipo de pensamento se infiltrou na igreja de Cristo, fazendo com que as pessoas pensem assim: se eu tão somente usar a fórmula correta na oração e pedir exatamente do jeito certo, crendo, posso fazer qualquer coisa acontecer. Muitas pessoas leem assim, irmãos, a Bíblia, eles têm esses pensamentos que não são bíblicos, mas aí eles vão à Bíblia e tentam encontrar base para esses pensamentos e tentam encontrar um fundamento teológico. Mas não é assim que devemos interpretar a Bíblia. E até mesmo há uma outra passagem em Mateus 18, o Senhor Jesus diz da seguinte maneira, Mateus 18, 19: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Será, irmãos, que Jesus está ensinando que vamos reunir aqui, basta só dois? Ele diz assim: se dois dentre vós concordarem, será que, eu vou marcar aqui na reunião de oração, vai só eu e um irmão, só precisa dois. Vamos concordar que vai acabar a pandemia e amanhã acabou? Será que é isso que Jesus está ensinando? Será que é assim que devemos interpretar a Bíblia? Vamos concordar que as guerras devem acabar, pedir a Deus em concordância, as guerras, as fomes, as crises, e então está solucionado o problema? E é dessa maneira que muitos entendem a Bíblia. Na verdade, transformando a oração numa espécie de magia. Nós sabemos que essas pessoas que são adeptas da magia entendem que se repetir palavras ou fórmulas de uma determinada maneira, as coisas vão acontecer. Irmãos, as transformações que nós precisamos no mundo não são do tipo que uma atitude positiva vai mudar as coisas.
Pode até ser que às vezes sejamos negativos e até poderíamos ser mais positivos como crentes, porque somos eleitos, somos salvos, somos libertos, somos perdoados. Talvez realmente nós como igreja, e Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Talvez devêssemos ser um povo mais positivo. Mas nós sabemos, irmãos, que isso não tem nada a ver com mudar a realidade. O mundo é um mundo caído, este mundo é um mundo caído. E nós sabemos que há sofrimento, aflições, há momentos que, na teologia, momentos que passamos como crentes ou como igreja, e isso foi descrito no passado como momentos de noites escuras da alma. Paulo fala em Efésios 6 que devemos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes no dia mau. Há tempos difíceis, tempos de dificuldade. E é claro que devemos estar firmes na fé, é claro que devemos estar na rocha que é Cristo Jesus, mas não vai mudar o pensamento positivo, não vai mudar a realidade. Cristo, quando voltar, irá consertar sim todas as coisas. É certo que Cristo reina hoje, Ele está no controle, o Senhor governa todas as coisas, mas o seu reino é espiritual. A sua palavra está sendo pregada, está sendo dada oportunidade para que os pecadores se arrependam, que eles possam ir a Cristo, humilhados, clamando por misericórdia, perdão, para o bem das suas almas. E esse é o principal problema a ser resolvido. O homem precisa se reconciliar com Deus, e só há um caminho, Jesus Cristo. Mas os problemas, claro, há outros problemas, fomes, doenças, outras dificuldades, e que o Senhor conhece, o Senhor sabe dessas realidades. O Senhor tem poder, sim, é claro, para ouvir orações, nos atender. Ele faz assim, claro, de acordo com a sua vontade. Mas nós devemos entender, irmãos, que o que pode mudar as circunstâncias é o poder de Deus, de um Deus soberano, livre, que age como lhe apraz, soberano, que não é nenhuma fórmula que vai fazer Deus agir do jeito que queremos. Então, a palavra de Deus, ela é confrontadora. A palavra de Deus nos mata. Paulo, ele vai contar o seu testemunho lá em Romanos 7, e ele vai dizer que a lei o matou. Ele era um fariseu, julgava estar vivo, mas então sobreveio o mandamento e o matou. E quando vamos à Bíblia, irmãos, quando observamos o padrão de Deus, o que nos é exigido, de certo modo há um tipo de tristeza sadia, segundo Deus. Há uma tristeza segundo o mundo, que não é boa, mas a palavra de Deus, ela nos confronta, e a realidade também tem suas dificuldades, é claro. Então, as coisas não são tão simples assim, não é uma mera questão de pensamentos positivos, mas muitas vezes o Senhor nos permite e nos conduz para caminhos onde nós ficamos encurralados, percebemos que não temos mais forças. O Senhor nos permite passar por dificuldades, sofrimentos, lutas, para que possamos buscá-lo. O seu Espírito nos confronta, nos convence do pecado. Muitas vezes a palavra de Deus pode ser perturbadora para nós, confrontadora. E tudo isso, irmãos, tem um propósito: a glória de Deus, o bem das nossas almas. Então, tudo isso que temos falado aqui no Sermão do Monte, não tem nada aqui fácil,
Não tem nenhuma fórmula fácil para ser crente. Como vimos, se abster de uma atitude crítica, no julgamento e etc. Tudo isso são coisas que não conseguimos por nós mesmos, temos limitações. Vivemos num mundo extremamente confuso, passamos por dificuldades. E ainda quando chegamos na igreja, vamos ouvir a pregação, quando abrimos a Bíblia, somos confrontados com toda essa situação, e muitas pessoas nem querem, ouvir. Como falamos, querem saber de Deus mais como um cinto de segurança numa hora crítica, mas não entendem a necessidade, como o Senhor Jesus nos mostra que somos necessitados de constantemente pedir, buscar, bater. Então, irmãos, a palavra de Deus nos humilha. Ninguém é suficiente para estas coisas que falamos aqui. Somos limitados, necessitamos da graça de Deus. Mas esse texto nos coloca diante das ricas provisões do Senhor para nós, nosso Deus e Pai. Temos neste Deus maravilhoso nossa suficiência em Cristo Jesus. Temos todos os tesouros espirituais em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós mesmos não podemos viver esse elevado padrão, nós podemos pedir a Deus, nós podemos orar. Nós não podemos mudar as coisas, mas Deus pode. E o principal, o nosso coração. Deus pode, irmãos, mudar essa sociedade indiferente para as coisas de Deus, trazendo um avivamento, quebrantamento espiritual. Mas, diante dessa passagem, nós precisamos entender algumas questões, Algumas questões sobre a oração. Então, o texto nos diz: pedi, buscai, batei, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto que queremos considerar aqui nesta noite é para que oremos do modo como o Senhor quer que oremos. Nós precisamos, irmãos, estar conscientes da nossa necessidade. Precisamos estar conscientes. Irmãos, pedir não é fácil. Pedir pressupõe reconhecimento de necessidades, ter humildade. Você ser um pedinte, a gente às vezes não gosta de alguém que pede muito, Tem até uma expressão na nossa língua, aquela pessoa é pidona, é pidão. E para pedir não é fácil. Às vezes você pode até pensar que é mais fácil estar na posição de poder conceder ou não algo. Mas a ideia aqui, e mesmo que Deus é o nosso Pai, alguém pode dizer assim: não vou pedir, Deus já sabe, Deus é nosso Pai, Ele é soberano, Ele é onisciente. Se Ele quiser, alguém em seu orgulho pode dizer, se Ele quiser, Ele vai me dar algo, Ele já sabe de tudo. E isso, irmãos, vem do coração orgulhoso, porque a verdade é que pedir não é fácil. A ideia do texto, então, é que devemos ser esses pedintes, É muito comum na nossa cultura, na verdade, essa ideia daquelas pessoas desvalidas, que estão na mendicância, os mendigos. Eles aprendem, de alguma maneira, essa arte de pedir. Então, a ideia é de alguém, na Bíblia, a ideia de pedir, quando alguém pede, se coloca numa posição de inferior, de humildade, diante de um superior. Os que pedem devem acreditar que aquele a quem eles estão pedindo pode atender. Essa é a ideia da oração. Você vê o publicano pedindo a graça de Deus, o perdão. E o fariseu, orgulhoso, nada pedia diante do Senhor. Então quem pede, aguarda uma resposta. Essa é uma obra, irmãos, essa necessidade espiritual, essa é uma obra do Espírito Santo de Deus nos corações. Por natureza, nós
nos achamos, nos bastamos, nos achamos suficientes. Temos uma autoconfiança e muito mais nessa era de individualismo, de humanismo. O orgulho está aí. Mas pela obra do Espírito Santo, com a palavra, o Espírito Santo que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é pela obra do Espírito com a Escritura que nós somos convencidos da nossa insuficiência, que nada somos, nada podemos fazer. A espada de Deus é como uma espada que nos fere. A palavra de Deus, ela é descrita com essa característica, uma espada que fere. Mas também Deus nos cura, né? Talvez parecido ali com a ideia de um bisturi, também é algo que fere, mas tem um propósito curativo depois. Então, parece que, não, pastor, é fácil. Então, o Senhor está dizendo que nós temos que pedir, orar, pedir diante de Deus. Parece algo simples. Mas a atitude de pedir pressupõe, então, algumas coisas. Não é como, talvez, aí, as pessoas que estão, infelizmente, né, lamentamos, deploramos, né, que pessoas vivem pedindo na mendicância. Mas não é, irmãos, uma questão apenas de, vou pedir mesmo, e tem o sim ou não. Mas a ideia aqui no texto, irmãos, é a ideia que pedimos sentindo a nossa necessidade. O Senhor nos ensina a orar. E isso está nesse contexto do sermão, porque o Senhor sabe que pelo Espírito Santo teríamos os nossos olhos abertos para perceber a nossa necessidade. Então, pedir nos coloca numa posição de inferioridade, ou pelo menos deveria ser assim, né? Na Bíblia tem esse significado, né? Porque tem gente que pede orgulhoso, né? Não sabe pedir, ou pede cheio de vaidade, de orgulho. Então, a verdadeira oração pressupõe essa atitude humilde, né? E a Bíblia usa muito a linguagem ali da criança, da humildade da criança também. Nós devemos nos tornar como crianças, né? Criança tem essa facilidade grande de pedir, né? Até algumas se tornam meio pidonas, né? Então, mas é porque a humildade, né? Não tem essa dificuldade. Então nós, irmãos, temos que ser quebrantados, humilhados pelo Senhor. Pedir pressupõe colocar nossas necessidades diante de um Deus pessoal, de um ser pessoal, que pode nos responder. Então pedir acontece num contexto de fé, né? Aquele que se aproxima de Deus e não crer que Ele existe, não crer, sem fé não podemos agradar a Deus, e essa fé nós sabemos que é Deus quem nos concede pelo seu Espírito, é uma marca dos filhos de Deus, dos nascidos de novo, daqueles a quem foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa fé é a fé dos eleitos de Deus. Então, o contexto da oração aqui, irmãos, ele acontece a princípio aí no contexto de fé. Quando pedimos, fazemos porque acreditamos. Ou pelo menos, você diz assim, sim, pastor, mas se alguém ainda não é crente, não é regenerado, meus irmãos, mesmo essa pessoa, se ela está orando, pedindo misericórdia, pedindo a Deus arrependimento e fé, é porque o Espírito Santo quebrantou esse coração. Ele foi iluminado, ele foi convencido da sua insuficiência, da sua perdição, ele foi levado a orar pela obra do Espírito. Então, a ideia de pedir no texto, ela é colocada aí, conectada à ideia de buscar, de bater. E há uma ideia, então, de responsabilidade humana, de agir, de usar os meios. Então, quando o Espírito opera no coração de alguém, quebrantando, convencendo,
essa pessoa então ela vai ser levada a usar os meios de graça, os meios de Deus. Enquanto confia em Deus e espera na sua providência. Meus irmãos, a soberania de Deus na Bíblia jamais foi colocada para nós com o propósito de aniquilar a responsabilidade humana. Deus quer que oremos. Deus continua nos tratando como seres humanos, tanto antes da regeneração quanto depois. Deus trata conosco, irmãos, como pessoas que têm intelecto, emoções e vontade. Então o Espírito Santo primeiro ilumina a mente do pecador. O Espírito Santo então convence o pecador, e isso afeta os seus sentimentos, isso inclina a sua vontade. Ele irá perceber a sua necessidade, a sua miséria, e então ele vai pedir a Deus. Ele vai atender ao que Cristo está dizendo, perseverantemente. Porque a ideia de bater é a ideia de perseverança, continuar pedindo, mesmo que aparentemente não haja uma resposta imediata. Essa pessoa irá perseverar. Ela começou um movimento e é necessário pedir, buscar, bater perseverantemente. E veja aí que os verbos estão no imperativo presente: pedi, dar-se-vos-á, buscai. Pedi, buscai, bater é imperativo. E há uma promessa da parte de Deus de que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Há uma promessa de que devemos fazer com boas expectativas, com esperança. O Senhor diz que seremos, pela sua graça, atendidos. Então, irmãos, a oração, embora não é, como falamos no começo, não tem nada a ver com confissão positiva, não tem nada a ver com magia, com manipular Deus, com determinar nada para Deus. A oração é um meio ordenado pelo Senhor para recebermos as suas dádivas. Deus escolheu esse método. Ele quer que oremos, que nos humilhemos, que o peçamos. E todos aqueles que, pela obra do Espírito Santo, são despertados para perceber essa necessidade, todos aqueles que atendem a essa orientação do Senhor, encontram da parte dele aceitação e resposta. Deus não recusará a atender a oração de seus filhos, especialmente no que diz respeito às coisas espirituais. Oração, fé perseverante, então redundam em respostas da parte do Senhor. A porta da graça então será aberta à mão que bate. Podemos então e devemos orar, pedir, de acordo com as orientações do Senhor. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Irmãos, em segundo lugar, então, em primeiro lugar, você tem que estar consciente da necessidade, da sua necessidade diante de Deus. Isso é obra de Deus, é obra do Espírito de Deus. É Deus quem nos humilha, nos convence. E em contato com a Bíblia, com a verdade, nós somos confrontados. E o Senhor, então, nos dá uma disposição adequada e correta para irmos de modo adequado ao Senhor. Mas também nós vemos nesse texto que o Senhor é um Pai celeste que está disponível para nos conceder dádivas da sua parte. Do versículo 9 em diante, nós vemos aí o Senhor argumentando. Agora, o Senhor vai lançar mais alguns argumentos, fundamentos para esse dever da oração. E ele vai nos dizer, ora, qual dentre vós, verso 9, é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Algo do nosso cotidiano, não é? Qual o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Então, a relação é essa ideia, essa figura de pai e filho. Essa é a atitude correta de nos achegarmos a Deus como crianças. É da natureza da criança pedir ao pai. E há uma expectativa da parte do pai que o filho peça, que haja uma comunhão, uma intimidade. Geralmente, às vezes, no orgulho, né, os filhos pensam, não, meu pai sabe o que, se ele quiser, ele que me dê. Né? E muitas vezes, e é claro que há uma função de provedor para os pais, né, de provisão, é algo que Deus deu, e quando entendemos a lei de Deus, honra pai e mãe, e o que é a função dos pais, é claro que Deus deu aos pais funções de proteção, de cuidado, e etc. Mas os filhos devem pedir, e é um exercício importante o pedido, e é bíblico, né? Até bíblico e sadio, que os pais possam didaticamente permitir que os seus filhos tenham espaço para pedir, porque muitas vezes há uma idolatria tão grande na família, no contexto familiar das crianças, não dá tempo nem a criança sentir necessidade de nada. E muitas vezes é um excesso de cuidados. E a criança, irmãos, ela também é pecadora, ela precisa aprender a humildade, o pedir. Então, e claro, também crer, né, nas boas intenções dos seus pais, porque às vezes o filho sempre acha que é o não, né? Que às vezes é necessário, e o não vem também, né? Porque, como falamos no começo, se um pai dá tudo o que o filho quer, ele está destruindo a vida do seu filho. Então, veja que a ideia do texto é que Deus nos atende por sermos seus filhos. Há uma relação aí de filhos, e mesmo aqueles que ainda estão sendo alcançados pelo Evangelho, mas da perspectiva da eternidade são eleitos, e por isso o Espírito está operando, para que eles se humilhem diante de Deus, e eles serão atendidos. Porque ninguém vai a Cristo se isso não for dado pelo Pai. Jesus fala isso no Evangelho de João. E nenhum dos que o Pai der a ele e for a ele serão lançados fora. Porque essa é uma obra de Deus, é a soberania de Deus na salvação. Então, mas devemos lembrar, irmãos, que não somos por natureza filhos de Deus. Nós caímos em Adão. Nós chegamos a essa posição por causa da graça. Então, essa relação que o Jesus ensina na oração do Pai Nosso, a pedirmos Pai Nosso que estás nos céus, essa abertura que a oração nos dá, não é algo que é um direito dos pecadores. Por causa da queda, isso foi perdido, esse contato. Há uma barreira de inimizade. É necessário uma reconciliação com Deus, uma adoção na família de Deus. Então, para aqueles que ainda não creram em Jesus, não nasceram de novo, não se arrependeram, aqueles que ainda não experimentaram essa graça, se estão ouvindo a palavra de Deus, se percebem a sua necessidade, se o Espírito os está despertando, irmãos, isso vai ser algo meio perturbador, né? Perceber à luz da Bíblia que está perdido, que há um Deus justo, santo, que há um inferno eterno, que se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. É uma mensagem confrontadora, perturbadora. Mas essa tristeza, segundo Deus, é necessária.
para que essas pessoas, guiadas então, conduzidas então pelo Espírito Santo, pelas orientações da Bíblia, venham se humilhar diante de Deus. Irmãos, o texto paralelo, o Evangelho de Mateus, junto com Marcos e Lucas, formam os evangelhos sinóticos, né? Os três evangelistas falam das mesmas coisas, mas com perspectivas ali, guiados pelo Espírito Santo, inspirados, e eles falam usando às vezes algum termo, uma perspectiva, um enfoque diferente. E Lucas, essa mesma passagem que estamos considerando, ela também aparece em Lucas. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, do verso 9 a 13, o Senhor diz lá, está registrado, e Lucas registrou da seguinte maneira: e eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Até aqui parece tudo igual, né? Mas veja, verso 13, preste bem atenção no versículo 13 de Lucas 11. Lucas 11, 13. Pois se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? O Espírito Santo, irmãos, o dom de Deus, as graças necessárias. Quando vamos a Cristo, aos pés de Cristo humilhados, quando o Senhor nos alcançou pelo seu Evangelho, nos convenceu da nossa perdição, nos humilhou, nos atraiu, nos matou, nos fez ver a nossa condição, isso com certeza tirou a nossa falsa paz. Mas isso nos levou a ir ao nosso Pai, a orar, a pedir, a bater, a buscar, que o Senhor nos dê a fé, o arrependimento. E de alguma maneira, irmãos, nós continuamos, mesmo depois de crentes, nós continuamos necessitando destas mesmas graças. Você vai continuar precisando, toda a sua jornada nessa terra, a sua peregrinação, você vai continuar precisando. Não foi só lá, eu me converti um dia, eu busquei, eu insisti, eu busquei o Senhor, eu sei que foi o Espírito Santo que me inclinou a isso, e o Senhor me quebrantou, me regenerou, nasci de novo. E muitas pessoas falam disso como se fosse uma coisa só do passado. E é claro que isso foi um evento, a regeneração é um evento num dado momento das nossas vidas, algo que aconteceu ali pela obra de Deus. Mas, irmãos, Deus vai continuar, o Senhor vai continuar, o seu Espírito vai continuar nos mostrando a nossa necessidade. O Senhor irá continuar nos conduzindo por esse caminho. E essa atitude, essa maneira, essa posição que o Senhor nos coloca de humildade, o Senhor nos mostra que nada somos, nossa dependência. Então o Espírito, Deus primeiro nos mostra que nada somos. Aí o Senhor nos leva a orar para o nosso bem, para que experimentemos da parte dEle que todas as dádivas, as graças, todo o amor, a bondade, tudo que o Senhor tem para nós, tudo é possível pela graça dEle, para aqueles que estão nele. Então, nós temos, nossa suficiência está em Cristo. Então, irmãos, Deus, Ele é um Pai que nos atende, conforme a sua vontade. E aí nós vemos, em terceiro lugar, que as necessidades, as nossas necessidades serão satisfeitas conforme a vontade de Deus e o nosso bem.
E a própria ilustração que o Senhor nos diz aí, quando Ele diz que vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Irmãos, é da natureza então dos pais o desejo de suprir a necessidade dos filhos, de atender segundo as suas necessidades. E Deus nos trata como filhos e somos filhos de Deus. Fomos adotados. Fomos feitos filhos de Deus. Então, se os nossos pais terrenos, ou se nós como pais terrenos, que somos maus pecadores, se nós fazemos bem aos nossos filhos, ou até mesmo, digamos assim, que às vezes o pai, sem querer, ele faz o mal, mas às vezes você vê assim, às vezes o pai mete os pés pelas mãos, né, e pode até dizer assim, mas houve alguns erros ali, o Senhor errou na minha criação, qualquer coisa que alguém venha se queixar, mas mesmo assim, irmãos, nossos pais fazem isso querendo acertar. O seu desejo em geral é abençoar os filhos. Mas da parte do nosso Pai Celestial, da parte do nosso Pai do céu, nós temos certeza que não há erros. Ele sabe o que está fazendo. Ele governa todas as coisas para o nosso bem. Ele conhece as nossas necessidades antes de pedirmos. Ele já preparou ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Ele quer que solicitemos, que oremos, que usemos esse meio, que peçamos. Hendrickson, ele diz o seguinte: se o filho pede pão, o pai não lhe dará uma pedra, talvez no formato de um pão. Aí, irmãos, é tipo uma pegadinha, né? Tem uma linguagem aí na internet, uma gíria, né, que o pessoal usa na internet, que a ideia de a pessoa que fica fazendo pegadinha nos outros, ela é chamada de troll, né? É uma palavra aí do universo da fantasia, né? Então, o pessoal fala a ideia de trollar, né? Uma gíria, que é fazer uma pegadinha, uma zoação, tirar um sarro, né? Então imagine um filho pedindo pão e o pai, tá aí um pedaço de pedra, come aí essa pedra aí. Você consegue imaginar um pai fazendo isso? Humilhando o filho, zombando, escarnecendo, tá aí um pedaço de pedra aí para você. Né? Enganando, né, a pobre criança, né, dando uma pedra no lugar de pão. Ou se o filho pede um peixe, né, que é um prato secundário, aqui segundo o Hendrickson, né? O pai está aí, uma cobra aí, come essa cobra aí. Né? Não sei se cobra tem o mesmo gosto de peixe, né? Mas imagine, né, o pai dando uma cobra para o filho comer. Então, irmãos, nós não conseguimos isso e nós somos maus. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele vai nos dar aquilo que for para o nosso bem, para o nosso aproveitamento. Deus não fica fazendo pegadinhas conosco, nos seus caminhos. Não é o seu propósito nos desapontar, irmãos. Se pedimos algo a Deus e Ele não responde do modo que queremos, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O fato de Deus não dar uma pedra no lugar de pão ou uma cobra no lugar de peixe não quer dizer que Ele vai dar tudo o que queremos. O Senhor não vai nos dar aquilo que é prejudicial. Ele vai nos dar coisas boas. E principalmente, irmãos, o seu Espírito Santo. Principalmente, irmãos, quando nós pedimos as coisas do alto, pedimos as suas graças, sabedoria, humildade, principalmente quando oramos de acordo com a Bíblia, pedindo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o nosso Deus, Ele é o nosso Pai que nos ouve. Então nós aprendemos que o Senhor vai nos ouvir, que devemos ser como filhos, crianças, né, que gostam de pedir. Precisamos nos tornar então pedintes espirituais na casa de nosso Pai Celeste, né, ter humildade para
pedir, insistir e continuar pedindo, com fé, esperando em Deus. Algo que vemos aí, né, às vezes, como falei no começo, os mendigos fazendo, às vezes sem humildade ou sem fundamento nenhum, né? Aprendem ali a pedir, simplesmente, e tão somente continuam pedindo. Então, irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que precisamos, e Ele sabe que nós precisamos sentir essas necessidades, para que possamos ir a Ele para o suprimento delas. Então nós precisamos nos tornar, né, essas crianças aí pedonas diante do Senhor, pois a nossa necessidade ela é real, ela existe. E se não sentimos, irmãos, é algo que devemos colocar diante do Senhor, porque a necessidade ela existe. Então, esse é o caminho, irmãos, para obtermos misericórdia. Esse é o caminho que Jesus aponta para nós. Esse é o caminho sadio, bíblico. E talvez é por isso que, como igreja do Senhor, temos tão pouca experiência ou profundidade nessas características do Sermão do Monte, nessas bem-aventuranças de humildade, de chorar, de ter fome e sede de justiça, de sentir as nossas misérias, porque muitas vezes não fomos a Deus dessa maneira correta, dessa maneira bíblica. Talvez não fomos mais não sentindo esta grande necessidade que temos. Então o Senhor nos orienta e o Senhor nos dá esperança de que seremos atendidos. O Senhor nos deixou orientação na sua palavra. É graça, somos salvos pela graça. Precisamos ir a Ele, continuar indo. Pode ser que pareça que o Senhor não está ouvindo, pode ser que pareça que há uma barreira, como uma porta que tem que ser batida. Pode ser que pareça aos nossos olhos que Deus está distante, mas é necessário, irmãos, não há outro caminho, não há para onde ir. Devemos ir a Cristo, devemos ir ao Pai por meio de Cristo. Isso deve ser feito. E não devemos ir com suspeitas, com dúvidas. E devemos perseverar. E devemos ir a Ele, confiantemente, pedir e continuar pedindo. Então, mesmo que a oração não seja nenhum tipo de poder mágico, ou que não haja nenhum segredo específico para destravar a bênção, é de fundamental importância que, segundo o nosso texto, que nós devemos sim orar e pedir e perseverar na oração. E há várias ilustrações na Bíblia, vários textos bíblicos que ilustram essa necessidade. Para concluir, eu quero só citar 2 exemplos bíblicos que o próprio Senhor usa como... Podemos usar, né, o Senhor falou, e podemos usar como ilustração para aquilo que falamos durante o sermão, que é a parábola da viúva, né, e do juiz iníquo, que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, um homem mau, não respeitava homem algum, e uma viúva que vinha ter com ele, todos os dias dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. E o juiz era mau, mas por causa da insistência disse: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Mais uma vez o Senhor usa um exemplo terreno de alguém mau que vai atender alguém insistente no seu pedido. Mas ele diz: considerai o que diz esse juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será que Deus não vai ouvir os seus eleitos, seus escolhidos? Então, irmãos, temos encorajamento.
E ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O problema, então, não é da parte de Deus, nem nenhuma dificuldade, mas a incredulidade. E devemos, então, nos humilhar e reconhecer e pedir a Deus que aumente a nossa fé. Em Mateus 15, 21 a 28, há um outro exemplo de oração perseverante, que é a mulher cananeia, aquela mulher cirofenícia. E ela foi a Jesus e disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada horrivelmente. E Jesus nem respondeu, Era uma mulher pagã. E os seus discípulos rogaram a Jesus, despede-a, pois vem clamando. E Jesus disse àquela mulher: só vim para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus continuou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela replicou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus ficou surpreso e disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, irmãos, por que não oramos, ou por que oramos pouco? É fraqueza da fé, limitações da nossa condição caída, pecaminosa. Nós devemos lembrar disso. A nossa vida com Deus começou com oração e vai continuar, porque é pela graça, e vai continuar sendo assim. O Senhor vai continuar nos conduzindo, nos santificando, nos levando, nos mostrando a necessidade de orar e de perseverar na oração. Então, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E o que é que para concluir, o que é que tem a ver, O que é que esse versículo está fazendo aí, pastor? Depois de oração. Esse é um resumo da lei. O que é que você quer que... O bem que você quer que seja feito a você, você deve fazer aos homens. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei o vós também a eles. E nós não conseguimos, irmãos, fazer isso. Nós somos pecadores, nós não conseguimos. Essa é a verdade, não há justiça própria. E mais uma vez, então, tudo aquilo que vimos aí durante o sermão, nós precisamos orar. Para poder viver a vida cristã, para poder praticar o bem ao próximo, cumprir a lei, porque essa é a lei e os profetas, fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito comigo, ou seja, amar o próximo como a mim mesmo. Até isso que parece, parece fácil, falar, e não apenas os cristãos, mas essa regra de ouro, muitas pessoas não cristãs falam disso, e querem se apropriar em sua ética humanista e secular, querem se apropriar dessa regra de ouro, e falam como se fosse a coisa mais fácil do mundo, Somos egoístas, irmãos, somos pecadores. Se Deus não nos der a graça, se não estivermos buscando o Senhor constantemente, não vamos conseguir viver esse padrão. Vamos nos voltar para o individualismo e não vamos conseguir. Então oremos ao Senhor, como igreja, particularmente em família, como povo de Deus. Oremos ao Senhor, que possamos sentir essa necessidade, que haja tristeza no pecado, que o Espírito nos convença
nos humilhe, nos quebrante, e que possamos ser um povo de oração, um povo da palavra, mas também um povo de oração, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, e que possamos então ver cumprida em nossas vidas essas verdades maravilhosas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Irmãos, vamos orar nesse momento então, vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua palavra que nos humilha, quebranta, que nos faz ver, ó Deus, que nada somos. Dependemos, ó Deus, do Teu Espírito, vem sobre nós, ó Deus, nesses dias maus de incredulidade, de indiferença, ó Deus, quanto às coisas santas. Como vimos, ó Deus, no sermão anterior também, somos confrontados, ó Pai, com nossa limitação, até mesmo, ó Deus, em usar o discernimento, no julgamento. Não devemos julgar para que não sejamos julgados, mas ao mesmo tempo vimos ali que não devemos jogar pérolas aos porcos. E sabemos, ó Deus, que não temos em nós mesmos condições, ó Pai, de viver esse alto padrão deste sermão do monte, da Tua palavra. Não temos, ó Deus, como fazer ao próximo aquilo que gostaríamos, ó Deus, que fosse feito para conosco, porque pecamos, quebramos a Tua lei. E somente, ó Deus, o Teu Espírito pode nos transformar, ó Pai, nos quebrantar. Eis aqui, ó Deus, todos nós, a Tua igreja, pecadores, o Senhor conhece a condição de cada um de nós. Ó Deus, humilha-nos, quebranta-nos, nos dá orar, Te buscar, bater, pedir, e que possamos, ó Deus, achar no Senhor, em Cristo Jesus, tudo aquilo que precisamos, ó Pai. Dá-nos o Teu Espírito, dá-nos o fruto do Espírito, dá-nos as graças espirituais, e santifica, ó Deus, o Teu povo, salva pecadores perdidos. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um dos nossos hinos ou cânticos, e depois farei a oração final e nos despediremos com a bênção apostólica e o tríplice amém. Louvemos ao Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Cantemos o hino de número 155, Castelo Forte. Mas nosso Deus soltou outras
sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Amém.